orar juntos aí. Eu convido vocês aí para que a gente possa fazer uma prece juntos. Vamos orar então. Oremos. Pai querido, nós estamos mais uma vez aqui numa sala virtual, mas é uma sala real, onde há pessoas interessadas, pessoas que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui para aprender sobre as tuas verdades, as verdades contidas na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Que o teu Espírito Santo venha nos conduzir e venha impressionar o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos aprender e também praticar as verdades aqui compreendidas. Por favor, esteja entre nós e seja o nosso professor no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aqui no 12º tema de Apocalipse, né? Capítulo 12º tema, mas o capítulo é o 14, tá bom? Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de Apocalipse. Um capítulo ali que se encontra no meio do livro, tá? Muito importante, porque tem ali mensagens de advertência para um povo que vive nos últimos dias, certo? Nós estamos vivendo conforme os estudos que foram passados aí anteriormente, por mim e pelo professor Levi. A gente se encontra aqui contextualizando o período histórico que a gente está, nos encontramos no fim, né, da história da humanidade. Nós cremos piamente nisso. E queremos passar para vocês esse senso, né? Esse senso de advertência que a Bíblia traz para que nós possamos ter cuidado ao tomar as decisões, tanto diárias como tanto diária como ao longo de toda a nossa jornada aqui na Terra. Então, nós temos que lembrar que sempre ao tomar essas decisões há um grande conflito por trás disso. Então, nós estamos favorecendo um lado, ou o lado do bem ou o lado do mal, dependendo da tomada de decisão. E através do estudo de hoje, a gente vai conhecer alguns conceitos que a Bíblia traz, tá bom? Então, eu queria convidar, aliás, pedir licença para que eu possa aqui projetar aqui para vocês acompanharem comigo os slides. Me deem um ok aí se vocês estão conseguindo ver em tela cheia. Todo mundo está conseguindo ver aí? Para mim ainda não apareceu, não. Agora já. Ainda não, Eline? Para Já mim também apareceu? não. Agora já. Apareceu, né? Obrigado, Eline, pelo retorno aí. Então, o nosso tema de hoje é Apocalipse capítulo 14. Deixa eu só... Apocalipse capítulo 14. Nós temos aqui as 3 anjos e suas mensagens. Esse é o tema, né, de Apocalipse capítulo 14. Os 3 anjos e suas mensagens. Nós temos aí 3 mensagens diferentes proclamadas por esses 3 anjos. São as 3 vozes. Para a gente poder introduzir o nosso tema e compreender melhor essas mensagens, nós precisamos entender um conceito de verdade presente. O que é isso, professor Dácio? O que é um conceito de verdade presente? É uma verdade que é advertência ou um imperativo de algo que vai acontecer de forma iminente. Ou seja, aqui eu trago alguns exemplos para vocês, mas antes eu queria aqui mostrar onde está esse conceito na Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Olha o que esse verso diz. Aqui é o fundamento do conceito de verdade presente, tá bom? Pedro diz assim: pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade já presente convosco. Então, Pedro está falando aqui que em cada época da história da humanidade, em cada momento específico, há uma verdade presente.
há uma verdade a ser proclamada para a época determinada de um povo. Quer ver uma coisa? Lá no Jardim do Éden, todos conhecem a história de Adão e Eva, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, nós temos ali uma verdade presente, uma advertência, uma ordem que Deus deu a Adão e Eva. Quem lembra aí qual era a ordem que Deus deu? Qual era a verdade para aquele momento ali, lá no Jardim do Éden? Qual era a verdade presente para aquele momento? Não comam da árvore proibida, certo? Não comam, porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Então, a verdade para o tempo de Adão e Eva era a verdade de que eles não poderiam comer do fruto proibido. Caso contrário, eles morreriam. Essa era a verdade para aquela época. A gente avança um pouco mais na história, a gente tem aqui o período de Noé. Qual era a verdade presente no tempo de Noé? Noé foi um pregador. E o que ele pregava no seu tempo? Para o povo da sua época. Ele pregava que o povo tinha que entrar na arca para ser salvo, certo? Adão e Eva tinham que ser o quê? Não tinham que comer do fruto para permanecer vivo. Caso contrário, eles morreriam. Com Noé, eles tinham que entrar na arca, a verdade presente era essa: entrem na arca, para que vocês não morram quando vir o dilúvio. Então, olha só como mudou, né, a verdade presente, mas a mensagem é praticamente a mesma. Avançando um pouco mais, Jesus, quando veio na sua primeira vinda, ele veio e morreu por nós. Qual era a verdade quando Jesus estava aqui? Após na sua morte, no seu ministério e após a sua morte. Qual é a verdade presente para os tempos depois que Jesus veio? Aceitem a Cristo e se arrependam, para que você não seja o quê? Não seja morto eternamente, para que você não morra eternamente. Então, esse é o conceito de verdade presente, e é interessante compreendermos ele, em que cada momento da história da humanidade existe uma mensagem diferente, porém, ela tem uma conotação igual, o mesmo sentido, o sentido de salvação. E o mais interessante é que todas essas mensagens estão ligadas à obediência. Adão e Eva tinham que ser obedientes à ordem divina e não comer o fruto. Os contemporâneos de Noé, eles tinham que ser obedientes e aceitar a mensagem para poder entrar na arca. E no tempo de Cristo, né, quando Jesus estava aqui, as pessoas tinham que aceitá-lo e obedecer os mandamentos. Então, olha só como a verdade presente, ela tem um fundamento bíblico, certo? E é uma verdade que vai até a volta de Jesus, é um conceito, aliás, que vai até a volta de Cristo. Então, nós temos aí 3 mensagens angélicas, e eu gostaria de convidar vocês aí a lerem comigo. Se vocês tiverem uma Bíblia aí, abram suas Bíblias, e a gente vai ler junto aqui, capítulo 14, versos 6 e 7. Olha o que diz aí. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, essa é a mensagem do primeiro anjo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. Essa, se vocês perceberem a essência da mensagem, ela é uma mensagem de advertência para a humanidade. Ela está advertindo a humanidade. Qual é a advertência que essa mensagem tem? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou o juízo. Ou seja, um juízo está chegando. E quando se fala em juízo, o que acontece? Todos temem, né? Quem quer ser levado ao tribunal? Quem quer ser réu? Ninguém quer ser. Porque se a gente for colocado como réu,
é porque há alguma acusação contra nós. E é essa mensagem que o primeiro anjo traz aqui para a gente. Então, ele também tem algo específico aqui, que é um evangelho eterno. Esse anjo tem um evangelho eterno. E o que a gente pode dizer com esse evangelho eterno? O evangelho sempre foi um, amigos e amigas. Não existe dois evangelhos, três verdades, quatro verdades, não. A Bíblia fala de um evangelho. E o evangelho que esse anjo tem, esse primeiro anjo com essa primeira mensagem, ele tem um evangelho eterno, ou seja, sempre houve apenas um evangelho em toda a história da humanidade. Se é que nós podemos ter aqui como diferente. Por quê? O povo do Antigo Testamento, eles criam num Jesus, num Cordeiro, ou um Messias que viria e morreria por eles. Olha só, o povo do Antigo Testamento, ele cria nas promessas, certo? De um Cordeiro ou de um Messias que viria morrer por eles. E o que acontece agora? O Messias veio, né? Morreu. E o que aconteceu? Nós, agora que vivemos na época do Novo Testamento, cremos no Jesus que já veio. Olha a diferença. Você consegue ver a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Se é que nós podemos ter isso como diferente, certo? Apenas temos aí momentos, né, diferentes. Aqueles criam na promessa de um cordeiro que viria e nós cremos no cordeiro que já veio. Então, essa é a essência do evangelho eterno. O evangelho sempre foi o mesmo e ele é eterno. Certo? Qual é o outro ponto que a mensagem do primeiro anjo traz? Ele diz assim: vinda é a hora do seu juízo. Está chegando um juízo. Vai acontecer um juízo sobre a terra. E aí, essa mensagem, ela não é boa para aqueles que estão numa situação não muito bem com Deus. Por isso que ela é uma mensagem de advertência. Ou seja, tome cuidado. Que caminho você está seguindo? Está chegando um juízo aí. Então, nós temos que ter cuidado. Essa é a essência da mensagem do primeiro anjo. Quando nós falamos em juízo, certo? Nós somos aqui direcionados para o Antigo Testamento e os rituais do santuário ali que o povo de Israel tinha, que foi dado por Deus lá no Monte Sinai, diretamente a Moisés. E aqui nós já explicamos sobre esses rituais e o que acontecia ali. Nós temos aqui a purificação do santuário, era o dia de julgamento para o Israel, simbolizando o julgamento final. Então, relembrando aqui, vocês, amigos e amigas, no santuário terrestre, lá no Antigo Testamento, eles tinham ali o sacrifício diário, que era contínuo, né, de manhã e à tarde, e tinham também um dia, né, apenas um dia no ano, uma vez ao ano, era feito ali esqueci, me fugiu o nome agora, um sacrifício que eles faziam ali no 10º dia do 7º mês, uma vez por ano. Então, quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Nesse dia aqui, certo? No 10º dia do 7º mês, onde o sumo sacerdote entrava ali no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, ele simboliza o juízo final, certo? O juízo final. E ali o povo estava em contrição, certo? Pedindo a Deus para que aquele sacrifício que o sumo sacerdote estava fazendo ali fosse aceito, para que o povo fosse perdoado. Então, era uma tensão fora do comum que acontecia nesse dia, ok? Então, quando nós falamos em juízo, somos levados ali aos rituais do santuário. E ali, no 10º dia do 7º mês, né, quando tinha ali esse sacrifício específico, uma vez por ano, simbolizando ali o juízo final. Então, nós sabemos o quê? Que durante um período
de 2.300 anos, tá? Nós já estudamos sobre isso aqui também. As profecias, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Nessa profecia, nós temos ali o cumprimento, né, do chamado a chegada do dia do juízo, que nós cremos que é a partir de 1844, como vocês podem ver aí, em 457 inicia ali os 2.300 anos, e em 1844 finaliza essa profecia, o maior período profético da Bíblia. E aí, amigos, a partir de 1844, inicia-se ali o juízo, né? O juízo do povo de Deus, né? O juízo investigativo que nós chamamos. E aqui, esse 1844, iniciando ali o período do juízo investigativo, faz uma ligação com o período da última igreja. Não sei quem lembra aí, quem estava conosco, a igreja de Laodiceia, que é a última igreja, né? O período que nós passaríamos levando o nome de Laodiceia, que significa povo do juízo. Então, estamos, a partir de 1844 até a volta de Jesus, vivendo um período de juízo. E nós temos esse período como o juízo pré-advento, como você pode acompanhar no slide. O juízo de Deus ele acontece em 3 fases. O pré-advento, que nós cremos que começou em 1844 até um período antes da porta da graça se fechar, tá bom? Esse é o período pré-advento, porque ele acontece antes da volta de Cristo. Nós temos um período comprobatório, ou período de comprovação, é a segunda fase do juízo, certo? Onde acontecerá uma investigação nos livros do céu durante 1.000 anos. No período de 1.000 anos ali, os salvos estarão no céu e ali será comprovado, porque, quem sabe, um ente querido nosso, um amigo muito querido, não se salvou e porque que ele rejeitou, né, as oportunidades. Então, ali será trago tudo à tona, né, a questão das oportunidades que foram dadas às pessoas que se perderam. E nós vamos ali ter no coração, como já temos, né, mas teremos ali a comprovação de que Deus é justo, certo? Então, se nós perdermos aí por rejeição da graça, algum amigo, algum familiar, nós teremos ali como comprovar. Deus nos trará ali a oportunidade de conhecer o porquê aquela pessoa se perdeu, certo? E o juízo de execução, né, ou juízo executivo, que acontece após o milênio. Após 1.000 anos no céu, a nova cidade, a nova Jerusalém descerá aqui para a terra, então os ímpios serão ressuscitados, Satanás será solto, né, circunstancialmente, e ali será derramado o juízo executivo de Deus sobre a terra, sobre os ímpios, Satanás e seus anjos. Então, amigos e amigas, esse é o período do juízo, né, as 3 fases do juízo de Deus. E aí nós entendemos que Deus é justo, né, ao julgar, porque ele investiga, ele comprova e depois ele executa a sentença, certo? Darcy, Então, oi, Levi. tu já está utilizando os slides? Só que eu tô parado aqui nas 3 fases do juízo. Tá conseguindo ver? Para a gente estar travado aqui naquela... sem estar a apresentação. Tá no primeiro slide ainda aqui para a gente, não está passando. Deixa eu tentar retornar aqui então, para a gente ver se consegue. Só um momentinho. E aí, Levi, apareceu? Agora sim. Aí. Então, Tudo que tu falou antes, não, a gente não acompanha os slides, tudo que tu falou antes, né? Agora tá ok. Oi?
tudo que tu falou antes, a gente não acompanhou o slide, né? Tava só acompanhando o que tava falando, né? Mas agora agora apareceu aqui pra gente. Ok. Tá, ok. Então, vamos lá. Deixa eu só retornar aqui. Aí. Então, vamos lá. Aqui, dentro da mensagem do primeiro anjo, nós temos também uma outra mensagem. Nós vimos aqui o terceiro ponto da primeira mensagem, tá bom? O terceiro ponto da primeira mensagem é: adorai aquele que fez, certo? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, a mensagem do primeiro anjo, ele nos traz uma advertência, né, de um juízo que está chegando, e também nos chama a adorar o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Ele dá as dicas. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, certo? Então, quem é o criador de tudo isso? É Deus, certo? E onde que a gente vê uma menção a esse criador? Qual é o mandamento, né? Onde é que está especificado na Bíblia que se fala de um criador que criou tudo isso? Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. Ok? Nós temos ali o mandamento do sábado. Eu não sei quantos tem a Bíblia aberta aí, mas a gente pode dar uma lida aqui para que a gente tenha em mente o que diz de forma específica esse mandamento. Êxodo capítulo 20, verso de 8 a 11. Olha o que diz aqui: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqui está mais claro do que a luz do dia, concordam comigo? Ou seja, o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, o mar e a fonte das águas, é o Criador, é aquele especificado lá no quarto mandamento, como aquele também que criou o sábado, ok? Então, o mandamento do sábado especifica quem é o Criador, quem é o Deus verdadeiro, ok? Partimos agora para a nossa segunda mensagem. Apocalipse capítulo 14, verso 8. E vocês acompanhem comigo aí o que diz essa mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, amigos e amigas, a mensagem do segundo anjo, ele diz que caiu a grande Babilônia. Mas aí, professor Dácio, você pode perguntar: que Babilônia é essa? Porque a gente entende que Babilônia, né? Babilônia é o quê? Uma cidade. Foi um império, na realidade, que surgiu ali, que nós vimos até no estudo de Daniel. Foi uma cidade que existiu, um império que existiu nos tempos antigos, tá? De 605 a.C. a 539, ok? Então, esse império, ele caiu em 539. Então, que Babilônia é essa, professor Das? Que Apocalipse 14 está falando aqui? Porque caiu a Babilônia. Esse império já caiu em 539. Então, qual seria essa Babilônia? Nós entendemos que essa Babilônia, ela é chamada de Babilônia mística ou espiritual. Ou seja, como que a gente consegue assim entender esse conceito dessa Babilônia que é existente agora no Apocalipse, no fim dos tempos, em nossos tempos, no caso? Se você recorre ali aos primeiros capítulos de Gênesis, você vai chegar até a Torre de Babel. Se você conhece a história da Torre de Babel, ali o termo Babel, ele está ligado à confusão de línguas,
certo? Foi uma confusão de idiomas que aconteceu ali, enquanto aquelas pessoas as pessoas da época erigiam ali uma torre, né? E ali com aquele egocentrismo, com aquela ideia de exaltar o eu, de ser o mais forte, eles edificaram uma torre e com isso Deus confundiu ali, certo? A linguagem deles. Então ficou chamado de a Torre de Babel, porque houve uma confusão de línguas, né? Uma confusão. Então, o termo Babilônia, ele deriva dessa palavra Babel. E agora nós temos uma Babilônia, que significa o quê? Confusão religiosa. O termo permanece, só muda o quê? Praticamente o sentido, e que agora não é uma confusão de idiomas, mas uma confusão religiosa, que na prática vai dar praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque naquela época ninguém entendia o que o outro falava com relação aos idiomas. E hoje, qual seria? Hoje nós temos uma confusão religiosa no fato de que, se você for ver na enciclopédia, onde se trata ali das denominações dentro do cristianismo, ali você tem mais de 42 denominações catalogadas. Ou seja, só dentro do cristianismo você tem aí 42 mil igrejas aí nomeadas com seus nomes diversos, com suas crenças diversas, cada uma crê da sua maneira, cada uma interpreta a Bíblia da sua forma e cada uma diz ter a verdade. Então, amigo e amiga, se você é um sincero e busca a Deus de coração aberto, você olha para um catálogo como esse, com 42 denominações ali, você vai fazer o quê? Se cada uma diz que tem a verdade. Olha só que problema a gente encontra, né? Olha só quanto engano nós temos aí no mundo religioso, somente dentro do cristianismo. Então, é uma verdadeira Babilônia religiosa, né? Uma confusão religiosa. Esse termo aí, ele prevalece nos dias de hoje, ok? Ele prevalece hoje. E aqui a mensagem do segundo anjo fala que essa Babilônia caiu, ou seja, vai chegar um momento em que essa Babilônia vai deixar de existir. E aqui nós temos o que? Voltando um pouquinho aqui a mensagem, para a gente acompanhar, ela diz o seguinte: o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Além dessa confusão religiosa que nós temos aí, esse tanto de denominações aí catalogadas dentro do cristianismo, nós temos também, amigos e amigas, a questão do vinho, né? O vinho que é dado a beber a todas as nações e é considerado que uma prostituição. Que prostituição é essa? É quando nós temos ali uma mensagem, certo? Uma igreja ou várias igrejas pregando ali mentiras, falsas informações e todas dizem ter a verdade e aí outras igrejas acabam pregando essas verdades, entre aspas, e isso vai proliferando e vai se multiplicando e isso vai crescendo e a coisa vai ficando a tal ponto que a pessoa fica realmente confusa, sem saber o que fazer. Se você é um sincero, você não sabe para onde recorrer, porque você tem aí inúmeras igrejas dizendo que tem a verdade. E todas elas unidas em pontos de doutrinas que são comuns. E nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Ok? Então, a mensagem do segundo anjo, ele está dizendo que caiu essa Babilônia, essa confusão de religião, ela vai cair. E ela nos adverte ao quê? A ir para a Bíblia, a não ir somente pelas crenças que são pregadas por aí. É por isso que nós aqui, através do grupo do WhatsApp, através dessas reuniões semanais, nós procuramos trazer mensagens baseadas na Bíblia para que você tenha e desperte esse desejo de aprender, de estudar a Bíblia, ok? Então, nós damos continuidade aqui com
a mensagem do terceiro anjo, que diz assim: seguiu a estes outro anjo, agora o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sob a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora a gente entra na mensagem do terceiro anjo, e ele diz que se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe uma marca. Gravem isso aí, amigos e amigas. Recebe uma marca, ok? E esse beberá do vinho da cólera de Deus, e foi preparado sem mistura. Então, nós temos aqui o selo de Deus e o selo da besta, certo? Aqui fala de um selo. A besta, ela tem uma marca, ok? Quem adora a besta e a sua imagem recebe uma marca na fronte e sobre a mão. E aqui nós temos um slide esclarecendo aí o selo de Deus versus o selo da besta. E quais seriam esses selos? O que seria isso, né? Nos tempos antigos, a gente tem uma noção do que seria um selo, né? O que é um selo? Um selo, nos tempos antigos, quando o rei selava alguma coisa, ele, naquele selo, tinha o nome do rei, tinha o cargo ou a função dele e a jurisdição, ou seja, o território em que ele dominava, ok? Então, o selo, ele tem essas três características, certo? Então, a adoração, a obediência, o território onde esse rei domina, tudo isso leva a uma marca, ok? Então, o selo, ele tem uma conotação moral. Hoje as pessoas pregam tanto a questão de um chip, código de barra, e a sequência pode ir aí de inúmeras ideias que se acontecem, especulações que se tem atualmente com relação a uma marca da besta. Mas a gente vê que essas especulações, essas ideias que surgem, elas não têm uma conotação moral. É só algo que vai ser colocado no corpo da pessoa ali de forma física e acabou-se. Mas na Bíblia, biblicamente falando, o selo ele tem uma conotação moral. Você dedica a sua adoração a esse ser ou pessoa. Esse ser ou pessoa ou Deus, ele tem uma função e ele tem um território ali de domínio. E eu queria trazer para vocês aqui onde que a gente tem essas três características, ok? Êxodo capítulo 20, eu estou com minha Bíblia aberta aqui em Êxodo ainda, dos versos 8 a 11. A gente encontra aqui, amigos, eu quero trazer para vocês, onde que a gente encontra essas três características num mandamento específico de Deus, que é o quarto mandamento. Olha só, e eu vou voltar aqui para a gente ter aqui o nome, cargo ou função e jurisdição. Ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então, onde está o nome do Deus aqui? Mas o sétimo dia, verso 10, é o sábado do Senhor, teu Deus. Então, o nome de Deus está aqui especificado, Senhor, teu Deus. Qual é o cargo ou a função dele? Onde que está aqui o cargo ou a função dele no quarto mandamento? Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor. O Senhor Deus é quem fez
o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o nome é o Senhor Deus, o cargo ou função é criador, ele fez, e qual é a jurisdição desse Deus? Qual é o território de domínio? Céu, terra, mar e fonte das águas. Então, eu trago para vocês aqui 3 características de um selo descritos na Bíblia, especificamente no 4º mandamento. Esse é um selo, esse é de fato um selo, porque ele carrega ali conotação moral, onde ele exige que o ser humano adore esse Deus. E aí você vai ter que levar a sua devoção a esse Deus em obediência, ok? Então nós temos aí especificado. E qual seria o sinal, né? O sinal do selo de Deus. Ezequiel 20:20 e Ezequiel também 20:12 traz essa ideia. Olha o que diz capítulo 20 de Ezequiel, verso 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Vocês perceberam que o selo ou a marca, ele tem a conotação moral? Ele exige obediência, exige devoção, exige adoração. Então, essa ideia que dizem por aí de que o selo da besta, ou a marca da besta, é um chip que será implantado, e ali você fica desesperado, as pessoas se desesperam. Agora tem a especulação da vacina, que é um chip derretido. Não, amigos, o selo tem conotação moral. Ele é moral, ele exige de você uma devoção. E é isso que nós vimos aqui no selo de Deus. E do outro lado, nós temos ali várias denominações ainda dentro do cristianismo, tá? Pelo menos por enquanto, se unindo ali em pontos, né? Em pontos doutrinários comuns. E a gente dá o nome disso de ecumenismo. É onde as religiões, as denominações se unem, né? Em diversidade de doutrinas. Nós, adventistas do 7º dia, acreditamos na unidade e diversidade de dons, ok? Nós acreditamos na unidade, da diversidade de dons. Nós não acreditamos na unidade e diversidade de doutrinas, porque nós não podemos estar unidos em pontos doutrinários diferentes. Cada um crê de uma forma que quiser, isso que prega o ecumenismo, certo? O ecumenismo prega isso. Você crê no que você quiser, mas a gente só precisa estar unido. Não. A Bíblia fala que a luz e as trevas não andam juntos. A falsidade e a verdade não podem se unir em pontos doutrinários que divergem da Bíblia, da palavra de Deus. Ou estamos com a Bíblia, ou nós estamos com as doutrinas e as tradições aí humanas pregadas por outras denominações. Quais serão os pontos que unirão essas denominações, né, ou religiões? Quais serão os pontos comuns que unirão elas? Primeiro, a santificação do domingo. A Bíblia fala que é o sábado a marca de Deus, o selo de Deus. E por contradição, esse outro povo pregará que é a santificação do domingo. Precisamos de um dia de descanso. Precisamos de um dia em que as máquinas e as indústrias precisam parar. A família precisa de um dia. E esse dia eles dirão que será o domingo. E todos se unirão e acatarão essa ideia como um dia em que até a natureza precisa respirar, né? E ali eles se unirão. Outro ponto importantíssimo também, que a gente não pode deixar de falar, é da imortalidade da alma. A Bíblia fala que aquele que morre, ele dorme, ele descansa, ele não tem consciência. Então, essas pessoas, esses outros movimentos, pregam que quando a pessoa morre, uma alma consciente sai dali e vai ou para o céu ou para o inferno imediatamente. E ali você tem não uma morte, mas uma alma que fica sofrendo
num purgatório, num inferno, ou numa alma que está desfrutando de uma vida em paz com Deus lá no céu. E ali você não tem uma morte, você tem o quê? Uma imortalidade, uma alma imortal. Então, esses dois pontos serão cruciais para a união, né? Para que se levante aí essa união que a gente chama de ecumenismo, onde as religiões se unirão em pontos doutrinários comuns, ok? E a gente segue aqui tendo esses dois parâmetros aí, o sinal de Deus e o sinal da besta. Hoje, o domingo não é a marca da besta. Por quê? Porque para ele ser uma marca, ele tem que ser imposto, ele tem que ser algo obrigatório. Então, ele ainda não se tornou algo que você é obrigatório e nem pena de morte para isso. Quando chegar o momento, aí sim estarão ali a humanidade dividida em dois grupos: aqueles que adoram a Deus e são obedientes aos seus mandamentos, ou os que adoram a besta e são obedientes às suas tradições, falsidades e mentiras. Amigos, a gente chega ao final da nossa mensagem de hoje, trazendo aqui para você um convite de Deus. Qual seria o convite trago pela Bíblia? Qual seria o convite de Deus hoje, da palavra de Deus? Que nós voltemos a estudar a Bíblia e dedicar mais tempo a esse livro. Nunca houve um tempo onde se tem mais Bíblias produzidas, se tem mais, como é que eu poderia dizer, se tem mais versões da Bíblia, línguas, dialetos e ali traduções. Nunca se houve tempo para ter tantas delas, mas também nunca se houve um tempo onde a Bíblia menos foi lida. Nós estamos num período crítico da história da humanidade. Esses 3 anjos, meus amigos, eles proclamam uma mensagem de advertência, uma mensagem que fala de um juízo iminente e que Jesus está voltando. E se você perceber, nós estamos no capítulo 14. No capítulo 15, o próximo capítulo, que é o nosso próximo estudo, ele fala de um derramamento de 7 pragas. Ou seja, a porta da graça vai se fechar. Quem está perdido, estará perdido. Quem está salvo, continuará salvo. Então, a mensagem dos 3 anjos, ela nos adverte de que um juízo está próximo a acontecer. E também, no derramamento desse juízo, não haverá mais arrependimento, não haverá mais retorno. Não terá como retornar e se arrepender, porque todos os casos estarão julgados. E ali as pessoas só receberão, os ímpios receberão, por rejeitar a graça de Deus, eles receberão o juízo divino. E o terceiro anjo ainda fala que será sem misericórdia, sem mistura de misericórdia. Então, meu amigo, o convite de Deus hoje para mim e para você, que eu trago nessa noite, é de João 8:32. O capítulo 8 de João, o verso 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas, por serem levadas aos ensinos de seus pastores, seus líderes religiosos, confiarão neles a sua salvação. E com isso, eles perderão, porque foram levados por pregações, por mensagens e falsidades que não estavam baseadas na Bíblia. Ok? Nós temos na Bíblia praticamente 9 conceitos de pecado. Um desses conceitos de pecado, meus amigos, é o de negligenciar a verdade. É o pecado de negligenciar em buscar a verdade na palavra. E com isso, ao negligenciarmos, seremos levados por qualquer vento de doutrina. Então, o convite divino para mim e para você hoje é que você se interesse mais, gaste mais tempo com qualidade com a Bíblia. Tire mais tempo para ler esse livro. Acompanhe os estudos durante a semana. Esteja conosco presente. Vamos aprender juntos. Vamos tirar as dúvidas. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem no grupo, mande no privado, pergunte.
Fique à vontade, não fique com dúvidas, porque uma dúvida pode custar caro, pode custar a salvação. Então, esse é o convite de Deus. A gente agradece aqui a presença de todos vocês. Eu oro a Deus para que Deus os abençoe e que o Espírito Santo os conduza a esse interesse, a um despertamento pelo estudo da palavra de Deus. Eu queria convidar vocês para juntos terminarmos esse estudo com uma oração e assim a gente pode se despedir aí em paz. Vamos orar então? Oremos. Pai querido que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, porque aqui nós mais uma vez aprendemos que vivemos num período crítico da história da humanidade. E te agradecemos também, porque o Senhor é aquele que conduz a história da humanidade. E o Senhor enviou 3 mensagens para nos advertir de que em breve haverá um juízo. Muito obrigado pelo teu cuidado por nós. Por favor, abre o nosso entendimento e desperta em nós pelo teu Espírito o desejo de aprender mais e de ser obedientes à tua palavra. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Nos despede em paz e nos dá um descanso tranquilo na tua proteção, na confiança de que em breve, logo mais o Senhor colocará um fim nas tragédias e no sofrimento da humanidade. É o que nós te agradecemos e assim oramos todos juntos no nome de Jesus. Amém. Meus amigos, a gente agradece aí a participação de todos vocês. Levi, professor Levi, queria falar alguma coisa? Queria trazer alguma mensagem para os nossos amigos? Alguém ficou com alguma dúvida? A gente poderia aí, quem sabe, sanar a dúvida. Tem alguém com alguma dúvida? Ficou alguma... Alguém queria falar alguma coisa? Dona Mirna, tá tranquilo aí? Tudo tranquilo? Podemos nos despedir?